Você já passou pela situação de estar a um passo de conquistar algo importante, um avanço profissional, uma rotina mais saudável ou até mesmo um relacionamento promissor, e, de repente, sem entender o porquê, acabou atrapalhando o próprio caminho? Talvez tenha procrastinado até perder um prazo essencial, discutido com alguém querido quando tudo estava indo bem ou abandonado uma prática que estava trazendo resultados visíveis. Isso acontece mais vezes do que imaginamos. Posso falar por experiência própria. Alguns anos atrás, depois de uma consulta médica que me deixou preocupado, decidi transformar completamente minha saúde. Durante 3 meses seguidos, mantive uma disciplina exemplar, fazia exercícios regularmente, preparava refeições nutritivas e mantinha um bom padrão de sono. O resultado foi incrível: energia renovada, humor mais estável e exames laboratoriais que comprovavam o progresso. Até meus amigos começaram a notar e elogiar as mudanças. Mas, do nada, comecei a abrir pequenas exceções. Um treino perdido se transformou em vários, um só dessa vez nas guloseimas acabou virando um hábito diário. Aos poucos, sem perceber, abandonei tudo o que havia construído e voltei exatamente para os padrões que prejudicavam minha saúde antes. Foi só meses depois que percebi. Essa não tinha sido a primeira vez que eu me sabotava. Sempre que algo positivo começava a criar raízes, eu encontrava uma maneira de interromper o processo. E foi aí que a pergunta inevitável surgiu: por que eu continuo atrapalhando a mim mesmo? Esse ciclo de autossabotagem é doloroso, mas extremamente comum, embora raramente entendamos suas causas mais profundas. E é aqui que entram os ensinamentos de Carl Jung, um dos psicólogos mais influentes da história. Jung revelou que a autossabotagem não se trata apenas de maus hábitos ou de falta de disciplina. Na verdade, esses padrões destrutivos têm origem em camadas inconscientes da nossa mente, que, de forma paradoxal, acreditam estar nos protegendo. Neste vídeo, vamos explorar por que sua mente, às vezes, age contra seus próprios desejos conscientes, como identificar os padrões ocultos que alimentam sua autossabotagem, e, principalmente, como iniciar o caminho em direção à integração interior, o que Jung via como a verdadeira missão psicológica de cada ser humano. Antes de mergulharmos em suas ideias sobre autossabotagem, vale conhecer rapidamente quem foi esse pensador revolucionário. Carl Gustav Jung nasceu na Suíça, em 1875. Trabalhou lado a lado com Sigmund Freud, mas acabou seguindo um caminho independente, criando sua própria abordagem, a psicologia analítica. Enquanto Freud focava em impulsos sexuais reprimidos, Jung ampliou a visão sobre o inconsciente, diferenciando o que chamou de inconsciente pessoal, formado por memórias e experiências individuais reprimidas, e o inconsciente coletivo, uma camada mais profunda da mente humana, compartilhada por todos nós e composta por padrões universais chamados arquétipos. Foram de Jung conceitos que usamos até hoje, como introversão, extroversão, persona, talvez o mais importante para compreender a autossabotagem, a sombra. Para ele, a sombra representa todas as partes de nós que negamos, reprimimos ou nunca tivemos a chance de desenvolver. Jung resumiu isso de forma brilhante ao afirmar: enquanto você não tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. A mente inconsciente, segundo Jung, não é apenas um depósito de lembranças esquecidas, mas uma força ativa, inteligente e com sua própria lógica. É exatamente por isso que, muitas vezes, entramos em conflito conosco mesmos, nossos objetivos conscientes seguem numa direção, enquanto forças inconscientes puxam para outra. A autossabotagem, portanto, não é simples falta de sorte. É um padrão recorrente em que nos prejudicamos justamente nos momentos cruciais, procrastinamos tarefas importantes, nos refugiamos em vícios e distrações, afastamos pessoas quando a intimidade começa a crescer ou nos limitamos no trabalho, recusando oportunidades que poderiam nos impulsionar. Parece sempre haver um freio de emergência acionado na hora em que estamos prestes a evoluir. Mas por que uma parte de nós faria isso? Jung acreditava que a resposta está na sombra. Desde cedo, aprendemos a mostrar ao mundo apenas aquilo que é aceito socialmente, o que ele chamou de persona. Sentimentos como raiva, tristeza, ambição ou vulnerabilidade costumam ser reprimidos, porque aprendemos que não eram bem-vindos. Essas partes não desaparecem, elas são empurradas para a sombra, de onde continuam a influenciar nossas escolhas de maneira invisível. E aqui está o ponto mais surpreendente. A sombra não guarda apenas conteúdos negativos, mas também potenciais criativos e energias vitais que não foram reconhecidos.
Quando negamos essas partes, deixamos de acessar forças que poderiam nos impulsionar. O problema é que, quando não reconhecida, a sombra se manifesta de forma distorcida, a raiva reprimida vira passividade agressiva, a ambição negada pode gerar inveja ou sabotagem, e a necessidade de afeto ignorada pode se transformar em drama nos relacionamentos. Além disso, projetamos nossa sombra nos outros, enxergando neles justamente aquilo que não aceitamos em nós. Por isso, muitas vezes, as pessoas que mais nos irritam são espelhos vivos de partes de nós que não reconhecemos. Como Jung dizia, tudo o que nos incomoda nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Esse material sombrio está intimamente ligado ao que hoje chamamos de criança interior ferida. Fragmentos do nosso passado que ainda carregam dores não resolvidas, moldando nossos comportamentos atuais e nos levando a repetir padrões de autossabotagem. Jung percebeu que muitas das dores que carregamos na vida adulta têm suas raízes na infância. Ele chamou esses vestígios emocionais de complexos, conjuntos de lembranças, sentimentos e pensamentos carregados de energia, que podem ser ativados em situações do presente. É como se uma parte de nós, ainda ferida, reagisse automaticamente diante de algo que lembra o passado. Esses complexos, na prática, estão por trás de muitos comportamentos de autossabotagem. Um exemplo clássico é o que os psicólogos chamam de compulsão à repetição. Isso significa que, sem perceber, recriamos experiências dolorosas vividas no passado, não porque gostamos do sofrimento, mas porque nossa psique tenta, de alguma forma, dominar o que antes nos feriu. Imagine alguém que, na infância, sofreu com o abandono. Essa pessoa pode, já adulta, se envolver repetidamente em relações que acabam terminando. Não é um desejo consciente de solidão, mas um esforço inconsciente de reviver o abandono de um modo que, finalmente, permita ter algum controle sobre ele. Os chamados complexos parentais são ainda mais poderosos nesse processo. Se o pai foi extremamente crítico, o indivíduo pode carregar dentro de si uma voz interior que sabota todas as suas conquistas. Se a mãe não ofereceu afeto, é comum que, mesmo quando o amor é oferecido livremente, a pessoa sinta dificuldade em recebê-lo. O motivo pelo qual esses padrões se tornam tão persistentes é simples: eles surgiram como estratégias de sobrevivência. A criança que aprendeu a esconder suas emoções para não ser rejeitada estava, na verdade, tentando se proteger. O problema aparece quando essas mesmas estratégias continuam sendo usadas na vida adulta, mesmo quando já não são mais necessárias, atrapalhando a busca por aquilo que conscientemente desejamos. É nesse ponto que Jung nos lembra: eu não sou o que me aconteceu, eu sou aquilo que escolho me tornar. Mas essa escolha só é possível quando temos consciência de como o passado ainda molda o presente. Uma das ideias mais revolucionárias de Jung foi enxergar a psique como um sistema de autorregulação, que busca equilíbrio e totalidade. A partir dessa visão, a autossabotagem não é apenas um erro ou disfunção, mas um movimento da mente em busca de compensação. Se um aspecto da personalidade fica rígido ou dominante demais, outra parte pode surgir para contrabalançar. É como no caso de alguém que vive para o trabalho, em algum momento, pode sentir um impulso quase incontrolável de abandonar tudo, não por preguiça, mas porque sua psique exige descanso e equilíbrio. A autossabotagem também pode aparecer como uma forma de proteção contra o inchaço do ego. Quando ficamos excessivamente identificados com o sucesso, a conquista ou uma imagem idealizada de nós mesmos, o inconsciente pode intervir para nos lembrar da nossa humanidade. A sombra surge para nos mostrar que não somos apenas luz, mas também limites, vulnerabilidades e contradições. Às vezes, esses padrões de autossabotagem são justamente o chamado da psique para integrar partes de nós que foram rejeitadas. Por exemplo, alguém que construiu sua identidade em torno de sempre cuidar dos outros pode, em determinado momento, sabotar esse papel, abrindo espaço para descobrir quem é além da função de cuidador. Jung chamou essa tendência de enantiodromia, ou seja, o movimento de transformação de algo em seu oposto, especialmente quando levado ao extremo. Esse olhar muda completamente nossa compreensão. O que antes víamos apenas como comportamentos destrutivos, agora podemos entender como mensagens importantes vindas do inconsciente. Eles não são apenas obstáculos, são convites à integração, caminhos para um autoconhecimento mais profundo. No coração da psicologia junguiana está o processo de individuação, a jornada contínua em direção à totalidade. A autossabotagem, nesse contexto, não é apenas resistência ao crescimento, mas o reflexo do medo diante das transformações profundas que ele exige. Afinal, como o próprio Jung observou, não há despertar da consciência sem dor. Muitas vezes,
Temos mais medo de nos tornarmos quem realmente somos do que do fracasso em si, pois assumir essa verdade requer abrir mão de velhos padrões, de relações conhecidas e de defesas que nos deram segurança durante anos. O ego, que representa nossa identidade consciente, resiste à mudança porque, para ele, cada transformação parece uma pequena morte. E quanto maior o potencial de crescimento, maior tende a ser a resistência. Por isso Jung dizia que uma das coisas mais difíceis e assustadoras é aceitar-se por inteiro. Mas, apesar de todo esse medo, ele também afirmava que o verdadeiro privilégio de uma vida é se tornar aquilo que realmente somos. Esse paradoxo, entre o desejo de autenticidade e o receio da mudança, está no centro de muitos dos nossos comportamentos de autossabotagem. Ao olhar para tudo isso, percebemos que a autossabotagem não é apenas um inimigo a ser derrotado, mas sim uma linguagem misteriosa da nossa própria alma. Cada padrão que se repete, cada medo que nos prende, pode estar tentando nos mostrar algo essencial sobre quem somos e sobre quem ainda podemos nos tornar. E agora eu quero saber de você, quais padrões de autossabotagem você já percebeu na sua vida? De que forma eles se manifestam e o que você acha que sua psique pode estar tentando comunicar através deles? Compartilhe nos comentários suas experiências, reflexões ou até mesmo os desafios que você enfrenta nesse processo. Quem sabe a sua história não inspira outra pessoa que também está em busca de autoconhecimento. Vou adorar ler e continuar essa conversa com você. Lembre-se, olhar para dentro exige coragem, mas é justamente nesse mergulho que despertamos para a nossa verdadeira força.